Meu nome é Alfredo Vodke, sou membro do Gaidu Porto Alegre. Estou apresentando principais casos ufológicos do Rio Grande do Sul. Essas apresentações são para a 9ª Semana Ufológica do Rio Grande do Sul. Iniciando, na noite de 2 de março de 1978, ocorreu um interessante caso de abdução em Pelotas. Tudo começou por volta das 20 horas, quando houve uma falta de energia elétrica no bairro Simões Lopes. A professora Isone Silva da Silva resolveu ir até a frente de sua casa para ver o que tinha acontecido. Ao chegar na frente, ela observou um objeto voador luminoso de formato circular, a uns 30 graus, acima do horizonte na direção sul. Estranhando o fato, ela chamou seu vizinho, seu José Inácio Álvares e Orlando da Silva, que encontravam-se por ali conversando. Quando o objeto sumiu completamente, o grupo ficou mais algum tempo comentando o fato e se dispersou após a volta da energia elétrica. Os dois amigos seguiram para a casa de lanches ou forno, ali permanecendo até o final do jantar. Depois, seguindo para a casa do pai de José Inácio Álvares, após vistoriar a casa de seu pai, os dois amigos voltariam de ônibus para o bairro Coab. Enquanto esperavam o ônibus, José Inácio sentiu sonolência e foram informados que nenhuma condução passaria por ali naquele horário. Então eles se despediram, sendo que José Inácio dirigiu-se sozinho para a rua General Osório, onde poderia pegar outra condução. Em dado momento, o ônibus que o levaria para casa aproximou-se lentamente, mas José Inácio não embarcara no mesmo. É mais um padrão característico desses casos. Logo após a passagem, ele retornou para a casa de seu pai, onde chegou por volta das 2 horas da madrugada, do dia 3 de março. Ao entrar na casa, ele acendeu as lâmpadas e permaneceu em pé, encostado na porta da frente. Pouco depois, o jovem observou o mesmo objeto luminoso que aproximava-se de sua posição. Em dado momento, o aparelho emitiu um facho luminoso em direção de José Inácio, que sentiu-se hipnotizado. Durante esse breve momento, ele recebeu imagens mentais com cenas de guerras, mortes, baionetas, briga entre membros da família. A lembrança seguinte de José Inácio é de estar acordando em um capinzal, a aproximadamente 1 quilômetro de distância da casa de seu pai. Ele sentia muita tontura e uma estranha voz em sua mente dizendo que uma tarefa estava se cumprindo. Ainda tonto, ele retornou para a casa do pai, encontrando-a ainda aberta com as luzes acesas. Ele consultou o relógio e percebeu que já passava das 4 horas da madrugada. Havia um período, um lapso de tempo, mais ou menos de 1 hora, entre o avistamento do objeto luminoso e ao acordar no capinzal, ao qual ele não sabe explicar como chegou lá. Intrigado, ele trancou a casa do pai e dirigiu-se para sua casa no bairro Coab. Chegando lá pouco antes do amanhecer, ele deitou-se, mas não conseguiu dormir, sentindo-se cansado e insônia. Enquanto revirava-se na cama, José Inácio percebeu um relâmpago que penetrou em seu quarto através da veneziana da janela. Em questões de segundo, ele ouviu uma voz dizendo: "Tua tarefa foi cumprida. Tua tarefa foi cumprida." Mais tarde, naquele mesmo dia, José Inácio foi trabalhar, como de costume. Ele sentia-se ainda cansado e não conseguia concentrar-se em suas atividades, pois não conseguia esquecer a experiência. Isso o deixou preocupado. Após aconselhar-se com os amigos, ele procurou o ufólogo Luiz do Rosário Real, que era de Pelotas, se interessou e investigou o caso. Preocupado com os fatos vividos na noite de 3 de março de 1978, o jovem Inácio buscou a ajuda do ufólogo Luiz do Rosário Real, que investigou o caso em 2 sessões de hipnose, ocorridas nos dias 16 e 28
daquele mês. O jovem explorou as lembranças do episódio, trazendo uma tranquilidade interior frente aos fatos por ele vivido. Inácio não queria ver seu nome nos jornais, chegando a se esconder de repórteres que o procuravam, em busca de mais detalhes de sua experiência. Isso demonstra o caráter e honestidade do protagonista, nos casos que não buscou qualquer benefício a partir de sua experiência. Inácio descobriu que 3 pessoas avistaram também, além de centenas de outras testemunhas. Na noite do dia 2 de março, um objeto voador luminoso de formato arredondado e cercado por um halo luminoso, que pairava acima do campo a baixa altura. O avistamento foi por volta das 20h30. Pelo cálculo de posicionamento, ele estaria exatamente sobre o local onde José Inácio acordou, ao final de sua experiência. Em seu depoimento, as 3 testemunhas afirmaram que o objeto pairou aproximadamente por 5 minutos e, após isso, deslocou-se lentamente em direção a noroeste em sentido ascendente, subindo em direção ao céu. Alguns jornais locais noticiaram os avistamentos daquela noite. O Diário Popular, de 5 de março, publicou o testemunho de José Antônio Garcia, que, junto com sua noiva, Marta Regina, observaram um objeto emitindo luzes. Em outro ponto de Pelotas, 2 patrulheiros rodoviários de serviço nas proximidades do posto do Balança, nas imediações do rio São Gonçalo, observaram um objeto luminoso que variava de cores, por volta das 20 horas. Eles descreveram o aparelho como tendo a forma de uma bandeja na posição vertical e sendo cercada por uma areola luminescente. Não havia ruído algum e deslocava-se lentamente em direção ao norte. Talvez o depoimento mais importante seja do Sr. Júlio Dias de Campos. Na madrugada 3 de março de 1978, ele caminhava próximo ao local onde José Inácio acordou após o contato. Ele revelou aos amigos e vizinhos que viram um rapaz deitado no campo e resolveu ajudá-lo, mas antes que fizesse qualquer coisa, este se levantou e foi embora. Então ele logo seguiu seu caminho. José Inácio foi submetido a outras hipnoses, as 2 conteúdos semelhantes. Em suas declarações, Inácio afirma que viu a luz, sentiu-se tonto, mas mesmo assim caminhou em direção a ela. A luz se aproximou em 2 vultos e o agarraram, o transportaram para dentro da nave. Afirma ele que havia uma mesa cheia de luzes coloridas. Quando foi informado que tinha uma importante tarefa a realizar. Neste momento, ele teria surgido uma mulher nua e os 2 foram colocados numa espécie de rede no chão, tendo os vultos à volta, sempre informando para que ficasse calmo para a importante tarefa. A mulher, alta e loira, de olhos claros, tirou a sua roupa e tiveram relações sexuais, que classificou como normais. Ele se afastou e colocou suas mãos sobre sua cabeça, deixando-o mais inconsciente e como que ultrapassando a parede da nave. Foi colocado no chão da grama. Assim termina este caso. Agradeço a todos e até a próxima.